Olá, seja bem-vindo ao curta-metragem A Cor da Desigualdade. Ao longo desse vídeo, nós vamos analisar um dos regimes de segregação racial mais violentos e estruturados da história contemporânea, compreendendo como ele surgiu, como funcionava na prática e quais foram as formas de resistência que levavam ao seu fim. Este curta-metragem tem como objetivo apresentar o apartheid não apenas como um episódio isolado da história, mas como um sistema político, social e econômico que foi construído ao longo do tempo. Vamos discutir as suas raízes históricas, suas principais leis, os mecanismos de exclusão racial e o impacto profundo que esse regime causou na vida de milhões de pessoas. Durante o vídeo, você vai perceber que o apartheid não se sustentou apenas pelo preconceito, mas principalmente pelo uso da lei e da violência estatal. Vamos explicar como o Estado sul-africano utilizou de instrumentos legais para legitimar a desigualdade e como a segregação foi imposta em todos os espaços da sociedade. Também vamos abordar as revoltas e movimentos de resistência que enfrentaram o apartheid, com destaque para a atuação do Congresso Nacional Africano e de Nelson Mandela. Este curta-metragem busca, acima de tudo, contribuir para a compreensão histórica desse regime e reforçar a importância da memória, da igualdade de direitos e da luta contra todas as formas de opressão. O apartheid foi um regime de segregação racial instituído oficialmente na África do Sul em 1948. Mas para entender o apartheid, é importante deixar claro que ele não foi apenas uma separação entre brancos e negros. Ele foi um sistema completo, criado pelo Estado, que organizava toda a sociedade com base na raça. A cor da pele definia onde uma pessoa podia morar, estudar, trabalhar, circular e até com quem poderia se relacionar. Esse sistema garantiu privilégios políticos, econômicos e sociais à minoria branca, enquanto a maioria da população, especialmente a população negra, teve seus direitos civis severamente restringidos. O apartheid transformou o racismo em lei, fazendo com que a desigualdade fosse legalizada e mantida pela força do Estado. A segregação racial na África do Sul não começou com o apartheid. Suas raízes são muito mais antigas e estão ligadas ao processo de colonização. Em 1652, a colônia do Cabo foi fundada pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. Os colonizadores holandeses, conhecidos como boeres, exploravam o trabalho da população nativa e estabeleceram uma relação baseada na dominação racial. No século XIX, o território passou ao domínio britânico. Mesmo com a abolição da escravidão no Império Britânico, a população negra continuou sendo excluída. Foram criadas leis que restringiam a circulação, o acesso à terra e os direitos políticos dos negros, como as leis do passe, que obrigavam essas pessoas a portar documentos para se deslocar. Em 1948, com a vitória do Partido Nacional, a segregação racial foi transformada oficialmente em política de Estado. A partir desse momento, o governo passou a criar leis que organizavam toda a vida social com base na raça. Uma das principais foi a Lei de Registro Populacional, que classificava cidadãos em grupos raciais, determinando seus direitos e oportunidades. Outra lei fundamental foi a Lei de Áreas de Agrupamento, que determinava onde cada grupo racial poderia viver. Milhões de pessoas negras foram removidas à força de suas casas e enviadas para regiões periféricas ou para mantustões, territórios separados que retiravam da população negra a cidadania sul-africana. Além disso, o apartheid proibiu casamentos e relações interraciais, segregou escolas, hospitais e espaços públicos. A educação destinada à população negra era voltada apenas para trabalhos manuais, impedindo qualquer possibilidade de ascensão social. Tudo isso garantia que a minoria branca mantivesse o controle econômico e político do país.
Diante de um sistema tão violento e excludente, a resistência tornou-se inevitável. Em 1952, o Congresso Nacional Africano organizou a Campanha do Desafio, baseada na desobediência civil. A população era incentivada a desafiar leis injustas, como as leis do passe, entrando em áreas proibidas e se recusando a obedecer às regras do apartheid. Em 1960, a repressão atingiu um nível extremo no massacre de Sharpeville. Durante um protesto pacífico contra as leis do passe, a polícia abriu fogo contra os manifestantes, matando 69 pessoas. Esse episódio marcou profundamente a luta contra o apartheid e expôs ao mundo a violência do regime. Em 1986, o levante de Soweto mostrou a força da juventude na resistência. Estudantes protestaram contra a imposição do Afrikaner como língua obrigatória nas escolas negras. A resposta do governo foi brutal, resultando na morte de centenas de jovens. Nelson Mandela ingressou no Congresso Nacional Africano em 1944 e inicialmente defendia a resistência pacífica. No entanto, após o massacre de Sharpeville, Mandela concluiu que o Estado não estava disposto a dialogar e que a luta pacífica não era mais suficiente. A partir disso, participou da criação do Encontro Versuais, braço armado do CNA. Em 1963, Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua, passando 27 anos encarcerado. Mesmo preso, tornou-se um símbolo internacional na luta contra o apartheid. Na década de 1980, o apartheid entrou em crise devido às revoltas internas e à pressão internacional. Em 1990, Nelson Mandela foi libertado. Em 1994, ocorreram as primeiras eleições democráticas e multirraciais da África do Sul, encerrando oficialmente o apartheid. Ao longo deste curta-metragem, foi possível compreender que o apartheid não foi apenas um conjunto de leis racistas, mas um sistema cuidadosamente construído para manter privilégios e excluir a maioria da população sul-africana. Ele mostrou como a desigualdade pode ser institucionalizada quando o Estado transforma o preconceito em política oficial. Também vimos que o apartheid não se manteve sem resistência. As revoltas, os protestos, as campanhas de desobediência civil e a mobilização popular foram fundamentais para expor a violência do regime e enfraquecer sua legitimidade, tanto dentro da África do Sul quanto diante da comunidade internacional. A trajetória de Nelson Mandela simboliza essa resistência. Sua prisão, sua persistência e sua liderança demonstram que a luta contra a opressão é longa, difícil e exige sacrifícios, mas também pode gerar transformações profundas. O fim do apartheid em 1994 representou não apenas uma mudança política, mas uma conquista histórica da luta por igualdade. Estudar o apartheid é fundamental para compreender como sistemas de exclusão podem ser criados, legitimados e mantidos ao longo do tempo. Mais do que olhar para o passado, esse estudo nos ajuda a refletir sobre o presente e a importância de combater o racismo, a discriminação e qualquer forma de violação de direitos humanos. Conhecer essa história é um passo essencial para garantir que regimes como o apartheid não se repitam. Something since you asked for more. I wanna take you further, further. We're going to a place you've never been